Assim como Porto Alegre, nós ainda estamos inspirados pelo South Summit Brasil 2025. Vamos conhecer as principais tendências da inteligência artificial para as startups. Vamos também entender como a Brigada Militar inova na frota da segurança pública. E vamos também rever os melhores momentos dos 3 dias do evento. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para inovar e desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra e Grupo PES, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos começar o Poder RS de hoje com um recado do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Vamos agora voltar ao nosso estúdio Multi-RS no Cais Mauá, onde a jornalista Eduarda Alcaraz conversou com o Paulo Ribeiro. Ele é Head de Marketing para Startups da AWS na América Latina. Ele contou o que podemos esperar dos novos negócios apresentados aqui. Pode rodar. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio Multi-RS, no South Summit Brasil. Já é sexta-feira, último dia do evento, e eu recebo o Paulo Ribeiro, ele que é Head de Marketing da América Latina para as startups da AWS. Paulo, seja muito bem-vindo. Como é que é para ti estar aqui nesse evento hoje? Bom dia, Eduarda. Bom dia a toda a audiência que nos assiste. A gente está muito feliz de estar aqui. É o 4º evento que acontece aqui no Brasil, o South Summit, e a 4ª vez que a AWS vem em peso aqui para o South Summit, para que durante essa semana a gente possa interagir com a comunidade de inovação, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país e de outros países que vêm para cá. Então a gente sempre faz questão de não só prestigiar, mas também trazer os nossos profissionais, o nosso expertise, para somar com essa gama de conteúdos riquíssima que a gente acaba trocando e também aprendendo nos últimos dias aqui de South Summit, como eu te falei, pelo 4º ano. Então a gente está super feliz de estar aqui mais uma vez e esse ano ainda mais especial nessa retomada aí tão forte do estado. Sim, antes da gente entrar dentro do evento em si, eu queria saber de ti qual é a tua experiência. Tu trabalha em São Paulo hoje, né? Uhum. E o que tu faz dentro da AWS? Maravilha. A minha equipe ela é responsável por fomentar o ecossistema de startups através não só das soluções de tecnologia da AWS, como as soluções de nuvem, inteligência artificial, segurança de dados e por outras. São mais de 200 serviços em tecnologia que a gente disponibiliza para o mercado, inclusive para as startups. Então, a nossa missão como marketing, como negócio voltado para as startups, é apoiar o crescimento, o desenvolvimento dessas startups, para que elas possam aí se tornar, crescer os seus negócios e se tornar os futuros unicórnios, como hoje a gente tem exemplos como Nubank, como Wellhub, iFood, que começaram com a gente, se desenvolveram com a gente e hoje são essas empresas de representatividade não só no Brasil, como no mundo também. Então nossa missão é essa. Eu imagino que aqui no South Summit seja o ambiente ideal para vocês encontrarem essas startups, esses criativos e que eles consigam fazer um pitch para vocês. Completamente. Não só fazer o pitch para a gente, mas diante do expertise da nossa equipe, a gente tem uma equipe lá dentro da AWS. A AWS vem investindo nesse ecossistema de startups há mais de 15 anos. A Amazon nasceu no modelo de startup, está no nosso DNA. Sim. Então a gente tem uma equipe 100% dedicada a entender os desafios desse ecossistema, como é que a gente cada vez mais apoia esses empreendedores, desde a ideia saindo do papel e como ele desenvolve
A gente tem um contato muito direto com os principais investidores, os principais venture capitals do Brasil e do mundo. Então, o nosso programa voltado para as startups passa por uma série de fatores, não só de disponibilização de infraestrutura, de tecnologia através de créditos, mas também de programas para desenvolver, para capacitar e, como eu falo, para colocar essas startups na cara do gol, né? Diante da gama de clientes que a AWS tem, dos mais diversos portes e indústrias, a gente também busca facilitar a conexão dessas startups com essas empresas que podem ser potenciais clientes das startups. E eu fico fascinado de vir para o evento como o South Summit, porque aqui a gente tem a oportunidade de se conectar com essas startups, com esses empreendedores, universitários que também estão pensando essas ideias e buscar facilitar, validar essas ideias e apoiá-los para que esses sonhos possam se tornar realidade e, através de tecnologia, de soluções escaláveis e de conexões e conhecimento, a gente apoiá-los para que a gente possa colocar essas empresas aí na rua, crescendo e desenvolvendo o mercado brasileiro. Vocês têm, em média, assim, um número que tu possa nos dizer quantas startups hoje que vocês estão ali auxiliando? A gente tem, por exemplo, no mundo, a gente tem mais de 5.000 startups que hoje já estão utilizando, desenvolvendo em IA generativa junto com a AWS. Então, a gente já apoiou mais de 100.000 clientes no mundo. Temos um programa de capacitação que a gente já treinou mais de 25.000 pessoas de startups só no Brasil no ano passado. Então, a gente tem uma gama gigantesca aí de soluções que a gente acaba apoiando. Desde uma startup que está iniciando o seu processo, a sua jornada de desenvolvimento de um modelo de negócio, até as startups mais desenvolvidas que já estão vislumbrando aí um IPO, um M&A, um exit para o mercado. Então, a gama aí é gigantesca durante toda a jornada do desenvolvimento do ecossistema. E esse ano aqui no South Summit vocês ampliaram um pouco a participação, né? O que veio de diferente com vocês para cá hoje, esse ano? Diferente dos outros anos, esse ano a gente está assinando o Executive Lounge, para que a gente possa não só estar no evento como um todo, se conectando com a audiência que está aqui, mas também para proporcionar para os fundadores, para os investidores, para os executivos e convidados que vêm aqui, uma experiência de conexões mais detalhadas, mais à vontade. Além do Executive Lounge, a gente também promoveu no primeiro dia aqui do South Summit um Masterclass de Agentic AI e tendências desse tema, que é um tema que está em voga não só no Brasil como no mundo, né? Que aí é um desdobramento de todas essas discussões relacionadas à inteligência artificial. Eu ia dizer, explica um pouquinho para nós o que é. Inteligência artificial é o tema que está em alta aí, né? A nova revolução da tecnologia. Esse tema dentro da Amazon já é um tema prioritário e estratégico há mais de 20 anos. Então, a gente tem como missão da empresa buscar facilitar, capacitar e democratizar o acesso à inteligência artificial para toda a população. Essa é a nossa missão como empresa, com as soluções que a gente vem desenvolvendo. E diante disso, os desdobramentos que vêm se discutindo no mercado como tendências dessa revolução, agora é o tema de agentes de inteligência artificial. Como é que a gente prolifera, como é que a gente multiplica agentes de inteligência artificial de acordo com cada nicho que os clientes, que os usuários podem utilizar. Então, é muito mais um trabalho de personalização e humanização que esses agentes podem vir para apoiar e ajudar usuários, clientes, todo um ecossistema do mercado de trabalho e da pessoa física também. E isso pode ser utilizado em diferentes áreas, né? Desde o agro, do business, da moda. Tu consegue ampliar a gama de atendimento nesse sentido. Completamente. E bom que você falou moda, por exemplo. A gente tem um caso de uma startup aqui do Brasil chamado Doris. O que a Doris faz? Eles, através de 2 fotos que tiram de você, utilizando a solução de inteligência artificial da AWS, eles fazem um modelo de provador virtual, onde eles podem, através de 2 imagens suas, te proporcionar e te oferecer modelos de roupas, cores, tamanhos, de maneira mais fácil, mais rápido. E hoje eles já estão no processo de internacionalização e tem clientes como a Gap nos Estados Unidos, por exemplo, que facilita
a forma como a Gap e outros clientes da indústria da moda interagem com seus clientes e entregam esses produtos de maneira personalizada com base na tua experiência desse provador virtual utilizando inteligência artificial. Sim. Então, moda é um exemplo que pode utilizar. Base 39, uma fintech brasileira que utiliza soluções de inteligência artificial da AWS para análise de crédito e disponibilização de crédito para o mercado. Então, através de análise de dados como taxa de juros, como informações do usuário de salário, volume de dívidas, ele personaliza qual é a melhor solução de crédito a ser disponibilizado para a pessoa. Então, diversos casos de uso de diferentes indústrias. Aqui no meu caso, eu estou falando de startups que estão utilizando isso, então não é solução só para grandes empresas. Como eu te falei, é democratizar e facilitar o acesso para todo e qualquer tipo de empresa. E é o tipo de coisa que a gente vê que é uma situação de win-win, né? Ganha o usuário que vai utilizar esse serviço, seja o provador virtual, seja a quitação de dívidas, e ganha também a empresa, que facilita, acelera e dinamiza os serviços. Completamente. E até em situações de crises, esse tipo de solução vem a facilitar. Eu tenho uma filosofia de vida que é assim: tecnologia, ela é meio, ela não é fim. E ela está aqui para que a gente possa facilitar e melhorar a vida de quem está na ponta. Eu acredito muito nisso. Então, durante os desafios que o estado do Rio Grande do Sul passou nos últimos tempos, a gente parcerizou, por exemplo, com a Unicinos. Aqui no Rio Grande do Sul, eles desenvolveram um site chamado Achados e Perdidos RS, onde, através de IA, junto com a AWS, esse site facilitava para que a gente pudesse mapear e localizar, através de imagens, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, que a gente pudesse acelerar a chegada do apoio a essas pessoas. Então, mais um exemplo de como tecnologia pode apoiar e facilitar a vida de quem está na ponta também. É isso aí, não significa que a inteligência artificial em parte vai acabar com alguns empregos, mas vai gerar outros, e quem souber utilizar ela a seu favor, que vai conseguir crescer junto, né? Exatamente, por isso que eu gosto da palavra transformação. Assim como o mundo evolui, as pessoas evoluem, e o tipo de trabalho, o tipo de emprego, a cada revolução, elas se transformam, elas mudam. E não é diferente dessa vez. E eu acho que a chave para isso é capacitação, é educação, é buscar conhecer como fazer uso dessas melhores tecnologias que estão disponíveis para todo mundo para melhorar a vida da sociedade, da população. É nisso que a gente acredita. E aqui nessa edição do Salt Summit, tem alguma startup, algum pitch que tu tenha recebido que brilhou o olho? A gente teve algumas startups que estão no nosso portfólio, que são nossos clientes, que fizeram aí algumas apresentações junto com outros painelistas, né? Temos clientes locais aqui, a exemplo de Warren, que é uma empresa local aqui, que é cliente da AWS. Sim. Então, com toda a turma da Warren, a gente tem um contato muito próximo aqui. E eu estou sempre buscando entender e aprender, principalmente, o que essas startups estão desenvolvendo de novas ideias e de novas soluções que podem aí transformar o mundo e trazer novas ideias para o mercado. Madeira é um cliente nosso que estava no palco também, então adorei também a abordagem que eles tiveram, entre outras aí. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no evento, né? Então a gente tenta dar conta aí de buscar assistir e prestigiar o maior número de conteúdo possível. E vocês conseguiram acompanhar um pouco das palestras? O que tu captou assim de mais marcante? Sabe o que me encantou muito, Eduardo? Eu vi que, como eu falei, inteligência artificial está em voga em todo o mercado, em toda a roda de discussão. E eu gostei de ver, nesses últimos 3 dias, como a aplicabilidade desse tipo de solução está transformando as mais diferentes indústrias. Então, eu tive a oportunidade de ver como a inteligência artificial está mudando o setor do turismo, como a inteligência artificial está mudando o setor financeiro. Então, começar a dar esses sabores mais nichados, digamos assim, para entender como a gente consegue atuar na ponta, me encantou muito. Como é que a inteligência artificial vem atuando fortemente
na questão de climate techs também, nas ODS da ONU, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os temas de sustentabilidade, enfim. Então, essa ramificação dos temas de inovação e tecnologia, quebrado por diferentes temas e diferentes tópicos que também me interessam muito, eu acho que foi bem rico aqui nesses últimos 3 dias. E tu disse que a AWS já participa do Salt Summit nas 4 edições. Exato. E tu veio pra cá a primeira vez ano passado, esse ano? Eu vim uns 4 anos. Uns 4 anos também. Eu sou um baita entusiasta de estar em contato com esse ecossistema de inovação e ver como um evento como o South Summit vem crescendo, ganhando relevância no mercado brasileiro. Então, assim, um baita orgulho de estar aqui e também de prestigiar desde o princípio e ver esse crescimento nos últimos 4 anos. Não, mas eu também, eu venho há 4 anos já, cada ano numa função diferente aqui dentro, e é muito legal ver o desenvolvimento e o crescimento do evento nesse período, né? Mas eu queria te perguntar, além desse crescimento do Salt Summit, como é que tu vê a cidade? Porque o evento acontece aqui da manhã até ali o início da noite, e depois tu tem uma madrugada à noite para sair, para jantar, para daqui a pouco encontrar clientes, né, confraternizar com a equipe. Como é que é para ti viver Porto Alegre nesses 3 dias? É uma vibração, né? Assim, eu tenho a oportunidade de visitar, conhecer e viajar para as principais conferências que acontecem no Brasil e também fora do Brasil, e ver que um evento como o South Summit, ele não fica só concentrado aqui no Cais Mauá, mas ele começa também a conquistar outras regiões da cidade, com um ambiente vibrante, de pessoas se conectando, fazendo negócios, se divertindo, que também é importante, é muito bacana, é muito legal. Então, eu tive a oportunidade de prestigiar iniciativas e atividades acontecendo no Instituto Caldeira, que é parceiro da AWS também. A gente tem uma parceria muito incrível, muito bonita. Os happy hours que acontecem depois aqui da conferência. Ontem mesmo a gente, em parceria com a Beacon, com a Zendesk, recebemos mais de 200 pessoas aqui no espaço, no Cais Mauá, para que a gente pudesse aprender, entender, se conectar e saber quais são os principais insights que a nossa audiência, que as pessoas que estão aqui no South Summit estão extraindo desses dias de muito conteúdo e muita conexão. Então, desde o princípio, a gente vem aí buscando prestigiar também esses eventos que acontecem no entorno também do evento principal em toda Porto Alegre. E até restaurantes, bares também, você vê a vibração da cidade acontecendo pelo fato de muita gente de fora estar aqui essa semana. É muito legal. E ontem vocês tiveram também o grande jogo da Libertadores, do Internacional, que também movimentou bastante a cidade. A cidade estava intensa ontem. Ontem foi um dia mundial, pelo menos na América Latina. E como tu é head da América Latina na AWS, tu deve viajar muito, eu imagino. Como é que é a experiência em Porto Alegre e em outras cidades? Assim, tu faria um comparativo de vibração desses espaços, né? As culturas se chocando? Claro, super. Principalmente porque eu acho, e não à toa, Porto Alegre recebe um evento dessa magnitude, é uma consequência de uma sociedade, uma cidade que está aberta a receber. E quando eu falo receber, não só pessoas, mas também novas ideias e influências positivas de como a gente consegue transformar, através de inovação, a realidade do dia a dia. Semana passada eu estava em Medellín, na Colômbia, para uma conferência também com esse objetivo. Então, esses comparativos, eles são válidos no que diz respeito a cidades que se abrem para receber a inovação e novas ideias, mas também sem perder os aspectos culturais locais que são importantes de serem mantidos e evidenciados. Então, o balanceamento disso, eu acho que Porto Alegre está num caminho super promissor de seguir fazendo isso e se tornar, e, ao meu ver, já se tornou uma referência de receber grandes conferências com visibilidade nacional e também para fora do Brasil. Tive a oportunidade de conversar com pessoas da Argentina que estão aqui, com pessoas do Chile que estão aqui, com parceiros também que rodam a América Latina nessas principais conferências e que já tem o South Summit, que já tem Porto Alegre no calendário oficial, o que é muito legal. Sim, o que mostra que estamos no caminho certo, né? O South Summit está realmente marcando presença e já é uma certeza para a maioria das pessoas que trabalha e
respira a inovação. Com certeza. E não só a inovação, e eu como profissional de marketing puxo para esse lado também, que é a experiência que se proporciona. As margens do Guaíba, proporcionar uma experiência com dias bonitos, de sol, os passeios de barco, consumir a cidade, a gama de restaurantes incríveis que se tem aqui, a gama de pessoas diferentes, diversificadas, com diferentes expertises e diferentes origens que se encontram por 3 dias, eu acho que isso é riquíssimo. E a cidade se abrir, estar disponível para isso acontecer, é uma relação ganha-ganha para todo mundo. Tu falou do marketing agora, como é que é essa relação de marketing dentro da AWS? A relação de marketing dentro da AWS, ela está muito vinculada aos princípios de liderança da Amazon. O principal princípio de liderança é o que a gente chama de Customer Obsession. Então, o que é importante para o cliente? Essa é a nossa filosofia. E com marketing não é diferente. Por isso que eu faço questão de fomentar com que toda a nossa equipe esteja aqui, conversando, escutando, para que a gente possa entender quais são as demandas dos nossos clientes, quais são os desafios dos nossos clientes, para que a gente possa voltar para dentro de casa, pensar e propor soluções que venham a atender essas demandas e solucionar esses desafios. Então, como marketing, que tenho no meu pilar de vida, mas também associado a um princípio de liderança da Amazon, a gente está muito orientado ao que é importante para o cliente. Então, isso é o que acaba direcionando todo e qualquer tipo de iniciativa e projeto que a gente pensa. Aqui no estado, a gente teve aquela enchente no maio de 2024. E eu imagino que as necessidades dos clientes, principalmente daqui, tenham mudado ou tomado uma nova rota. Como vocês receberam isso lá na AWS, em São Paulo? Tanto as informações, as notícias que vinham daqui, que impactou o estado inteiro, e depois como se reconstruir a partir disso e criar soluções para problemas oriundos desse desastre. Claro, perfeito. Eu citei o exemplo de Unicinos, né, que a gente parcerizou com eles para desenvolver o Achados e Perdidos RS e através de IA a gente conseguir acelerar esse match, né, essa junção entre informações e dados de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Mas um caso que eu sou apaixonado também é o caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eles tinham mais de 10 milhões de processos naquela ocasião e com o apoio da AWS no processo de migração de todas essas informações para a nuvem, eram mais de 200 terabytes de informação. Então, imagina a quantidade de informação. Então, com essa migração para a nuvem da AWS, isso proporcionou que os trabalhos do tribunal não parassem, mesmo numa situação de crise como foi a de maio de 2024. Então, é mais uma forma como a AWS e a tecnologia da AWS pôde apoiar uma instituição tão importante como o Tribunal de Justiça, para que na ponta o usuário, o cidadão, não fosse ainda mais prejudicado numa situação como essa, no que diz respeito ao suporte judiciário. Então, um processo que poderia levar mais tempo, em 6 semanas, foi um processo concluído, que é um tempo aí bem considerável no que diz respeito à velocidade, para que o apoio na ponta ao cidadão não parasse através do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, isso é um dos exemplos, além de outros programas e de apoios que a Amazon fez aqui no chão, aqui no front, junto com os órgãos governamentais, com os nossos clientes que atuam e que são aqui do Rio Grande do Sul e também com a nossa equipe da AWS e da Amazon que fica aqui no Rio Grande do Sul. Então foi uma ação 360 que a gente monitorava hora a hora, dia a dia, tudo o que estava acontecendo, o que mais a gente podia fazer para apoiar nesse momento. Sim. Nessa época eu trabalhava na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre e o prédio sofreu um alagamento e ficou mais ou menos na altura dessa mesa tomado de água. E o arquivo da Câmara ficava no primeiro andar. Então, a gente teve que recuperar inúmeros materiais, inúmeras pastas, inúmeras atas para conseguir reabilitar esse material todo e também, a partir de então, digitalizá-los para ter garantidos salvos, né, e não ficar
à mercê de uma ou outra intercorrência climática novamente. É isso. Ou climática, ou algum acidente também. Então, como é importante, né, a gente ter esses arquivos e essa memória, no nosso caso, de uma instituição, mas seja qual for, salvos, né, registrados em uma nuvem, em um lugar seguro. Completamente. Outro exemplo também que me veio à mente agora quando você estava falando foi de uma startup daqui que a gente trabalhou em conjunto e eles utilizaram a nossa tecnologia também para desenvolver um portal que conectava cidadãos a pets que estavam perdidos. Com o PetMap, acho que era petmapa.com.br, o site, que através de troca de informações e o cruzamento dessas informações, a gente acelerava e apoiava para que essa solução, que mais uma vez, que impactava o cidadão na ponta também, pudesse ser solucionada de uma maneira mais veloz. Então, com certeza, a manutenção dos serviços para que eles possam apoiar a solução, apoiar a população, a exemplo de TJ, e soluções que a gente trabalha para que a gente possa amenizar ou diminuir o impacto desse tipo de situação na vida da população é algo que a gente buscou focar muito e continua buscando também nesse processo de reconstrução, transformação e progresso aí daqui para frente. Isso é muito legal, porque às vezes a gente fala em inteligência artificial e fica apegado ao chat GPT ou acha que é uma coisa muito distante da nossa realidade, que no dia a dia a gente não vê, mas quando a gente começa a prestar atenção, cada coisinha do nosso dia tem um pouco de inteligência artificial que a gente não percebe, ou nem é o papel do cidadão comum, né? Ter ciência, não, aqui é inteligência artificial. Mas a gente vai usando essa tecnologia, ela vai se aprimorando e vai facilitando a nossa vida, né? Essa é a ideia, democratizar, facilitar, para que a gente possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Eu acredito que a tecnologia, ele é um meio muito importante e essencial para que isso aconteça. Para quem não está aqui no Salt Summit, o que tu tem de recado para dar? Alguns, mas vamos lá. Para o ecossistema de startups, né, que é onde eu estou atuando diretamente, a AWS ela vem desenvolvendo programas para que a gente possa, como eu te falei, apoiar o crescimento e o desenvolvimento dessas startups. A gente tem um programa chamado Programa Activate, entendendo os desafios das startups. Esse programa ele se propõe não só a disponibilizar créditos para que startups possam utilizar a tecnologia da AWS no primeiro momento, sem ter que ter um aporte financeiro, que a gente sabe que é um desafio, principalmente para quem está no começo. Então, startups que podem receber até $100 mil em créditos da AWS para utilizar as nossas tecnologias, testar os seus modelos de produto, enfim, e escalá-los. Mas também nossa equipe técnica no que diz respeito à mentoria, a treinamento, capacitação. A gente tem uma equipe de business development lá dentro da AWS, 100% voltado para as startups, que é uma equipe formada por ex-founders de startups e ex-investidores em startups, para que a gente possa falar a linguagem e entender os desafios na ponta. E essa equipe desenvolve conexões de startups com startups, startups com outros potenciais clientes e até startups com possíveis investidores dessas soluções. A gente tem programas de aceleração, como, por exemplo, o GenAI Accelerator, que é um programa global da AWS, que foram selecionadas 80 startups no mundo. Dessas 80, 20 da América Latina, 10 do Brasil, onde durante 10 semanas a gente disponibilizou não só créditos, mas toda uma gama de conteúdo e de capacitação para apoiar essas startups que estavam desenvolvendo soluções em IA generativa, que essas soluções pudessem acelerar e irem mais rapidamente para o mercado. O AWS GenAI Loft, um espaço, um hub de inovação que a gente instalou em São Paulo esse ano passado, por 12 semanas. A gente volta esse ano também para que qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais a respeito de tecnologia AWS, de IA, possa lá interagir com os nossos profissionais, tanto os profissionais com um viés mais técnico, como profissionais com um viés mais de negócio, participar dos mais de 70 eventos que a gente teve em 3 semanas, enfim, são uma gama de programas e de produtos que a gente tem, de soluções que a gente tem, voltado para atender às necessidades dos nossos clientes e que todo mundo que está assistindo a gente pode contar com essas soluções, entrar em contato com o nosso time, que com certeza a gente vai buscar entender quais são os teus desafios e como a nossa tecnologia pode
apoiar, como os nossos programas podem suportar o crescimento do ecossistema de inovação de startups do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. E como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? aws.startups, em qualquer site aí vocês conseguem utilizar. Através do nosso site, vocês podem pedir um contato dos nossos profissionais, que a gente volta para vocês para entender quais são as demandas, os desafios e desenhar esse tipo de solução que faz sentido para cada um do porte de clientes. Aqui no South Summit, a gente está lá no Executive Lounge, mas também a nossa equipe aqui está em todo o evento, conversando, aprendendo, interagindo e apresentando o que a gente pode fazer para apoiar os nossos clientes e o ecossistema aqui da região. Paulo, muito obrigada. Sucesso aqui, não só no South Summit, mas no ano inteiro, né? Eu espero que a gente também consiga trazer mais pessoas para viver essa efervescência que é a AWS. E daqui a pouco eu vou lá também te visitar. Estou te esperando lá. Obrigado, Eduarda, pelo papo. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Até a próxima. Paulo Ribeiro, Head de Marketing para Startups da América Latina da AWS. Olha só, pessoal, você sabia que o bafômetro não distingue o tipo de bebida, mas sim a quantidade? Isso porque álcool é álcool. Uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de destilado ou um drink como gin tônica ou caipirinha, todas essas bebidas contêm 14 gramas de álcool em uma dose padrão. Então fique atento, não existe a bebida da moderação, e sim a prática da moderação. Álcool é álcool e é proibido para menores de 18 anos. Acesse dosecertas.com.br. Ainda falando sobre inteligência artificial, Rafael Weinberg, nosso comentarista de inovação, tem um recado para esse início de semana. Olá, Rafa. Olá, Orestes e amigos do programa Poder RS, Rafael Weinberg novamente com vocês, trazendo uma reflexão para a semana que se inicia. E o tema de hoje é inteligência artificial. Tenho certeza que você já ouviu ou está ouvindo falar sobre cada vez mais nós usarmos a inteligência artificial no nosso dia a dia. E talvez você não saiba, mas você já usa a inteligência artificial. O aplicativo que te ajuda a chegar mais rápido e desviar para a rota mais inteligente no trânsito. Os filmes e as séries que o teu canal de Netflix ou qualquer outro canal de streaming te sugere. Assim como as músicas que você escuta em uma plataforma de música. Ou, sabe aquelas compras que te recomendam no celular e você diz, nossa, parece que a loja leu os meus pensamentos. Tudo isso está conectado com o uso da inteligência artificial. E eu quero deixar um recado para quem tem medo da inteligência artificial. O recado é uma frase de Sam Altman, CEO do ChatGPT. E ele diz o seguinte, a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano, e sim amplificar o seu potencial. E então, me conta, você já usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Vamos juntos! Rafael Weinberg falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça a sua reserva agora para essa semana pré-Páscoa e para Páscoa também, pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram, @chavin.poa. Cardápio de Páscoa especial agora nesses dias, nessa semana de Páscoa. Não perde, Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. É hora de uma experiência transformadora. Vem aí o Tecnal, dias 24 e 25 de abril, no Centro de Eventos da PUC-RS, para falar de inovação e da tecnologia. No dia 24, o Tecnal Líderes reúne lideranças de TI para um networking de alto nível. No dia 25, o Tecnal Pro traz trilhas temáticas para todos os profissionais de tecnologia. E tem mais. Keynote Gil Giardelli falando sobre o futuro inteligente com IA e inovação. Tecnal, o futuro é agora. Garanta já sua vaga em successors.org.br. Dúvidas pelo 51 999 72 35 60. Poder RS agora faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O
Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e, melhor ainda, de você. Lá você encontra soluções financeiras completas, como cartões, crédito, investimentos, seguros e muito mais. Além, é claro, do atendimento humano, sempre próximo. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, você conta com a cooperativa Sicredi Origens RS. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do mundo, que tem mais de 1.000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. O repórter Giovanni de Oliveira acompanhou o lançamento de um projeto da Brigada Militar que usa energia sustentável para abastecer viaturas. Confira agora esta novidade. O projeto teve início em 2024, no bairro Restinga, em Porto Alegre, onde foi inaugurado um estacionamento coberto com placas solares. No local, foram instaladas estações de carregamento para veículos elétricos. É um projeto inovador, ele serve como modelo não só para unidades da Brigada Militar, mas para um outro órgão público também do Estado, porque ele capta energia solar, né? A partir dessa captação de energia, ele carrega uma viatura elétrica a um custo zero, que é das placas solares, né? E permite, então, um patrulhamento dentro do centro urbano, utilizando uma energia limpa, não poluente. O projeto todo ele foi pensado, então, dentro desse viés da sustentabilidade, também de a gente pensar hoje, que está muito em voga, a gente tem que pensar nisso, na questão da mitigação das mudanças climáticas, né? Então, ele está alinhado dentro não só da sustentabilidade, mas economia do recurso público, da inovação, e pensando muito também no nosso meio ambiente. De acordo com a Brigada Militar, a construção aconteceu com recursos do Ministério Público do Trabalho e a aquisição da primeira viatura foi com recursos do TRF4. Com esse movimento, a comunidade empresarial da Restinga se motivou e destinou ao 21º BPM uma motocicleta elétrica também para ser agregado no projeto. Todo projeto ele prevê como escopo a sustentabilidade, a inovação e a economia do recurso público. É isso que nós, quando desenhamos esse projeto, nós pensamos que seria o mais importante, né? E é o que a gente conseguiu em fevereiro, quando iniciamos o projeto em 2024, até novembro, quando nós entregamos ele, conseguimos então executar e demonstrar para a nossa comunidade, né? A avaliação do projeto pela Brigada Militar é tão positiva que a instituição já estuda ampliar e trazer também uma viatura agora 100% elétrica para fazer o policiamento no centro de Porto Alegre. As estações de carregamento nós prevemos no próprio batalhão, para que a gente consiga, nesse modelo do carro 100% elétrico, ele trabalhar 12 horas de serviço, nas 12 horas seguintes ele poder carregar, em torno de 3 a 4 horas ele carrega 100%, e depois no próximo turno de 12 horas ele ser colocado novamente em emprego. Então essa é uma ideia, existe uma possibilidade de nós fazermos também pontos bases, que são pontos onde a viatura fica colocada em locais de visibilidade em Porto Alegre, na nossa região, com carregadores também nesses pontos, né, em pontos específicos da cidade, para que possa, naquele momento que ele está fazendo o policiamento, que aquela viatura está parada num ponto base, ela estar ali carregando também um carregador elétrico. A OAB-RS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Deixa eu mostrar agora um pouco dos bastidores para vocês. A repórter Maria Eduarda Rocha fez um vídeo e publicou um pouco do off do Salt Summit Brasil 2025. Ficou muito legal, tá lá nas redes sociais dela, mas também tá aqui no Poder RS. Olha só os perrengues que um repórter passa neste grande evento de inovação. Pode rodar. Vem comigo fazer a cobertura do Salt Summit Brasil 2025.
Até sexta-feira, esse foi o clima no Cais Mauá, em Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu trabalhei no evento. Ano passado, eu comecei na carreira de repórter logo depois que terminou a última edição. Quem é jornalista sabe como é bom o frio na barriga de uma grande cobertura. E os perrengues também. Aqui eu chegando com um tripé e um sonho. E o Wagner junto, claro, nosso mestre das imagens. Também teve mimos. Participei de uma entrada ao vivo do Giovanni com o cérebro conectado em um sistema que mede a concentração. E eu consegui acender todas as luzes. Significa que eu me concentrei, tá? Tentei cumprimentar esse robô, mas ele não simpatizou muito comigo. Do Wagner ele gostou. Vamos aos trabalhos? Fiz várias matérias sobre as startups e empresas gaúchas que fazem sucesso no South Summit e melhoram a vida das pessoas em diferentes áreas. Nós tínhamos um estúdio no evento e também usamos a sala de imprensa com todos os veículos de comunicação. Falando nisso, deu para rever muitas pessoas especiais. O último dia foi o mais badalado. Teve entrada ao vivo, balanço final do evento e quase rolou um passeio de barco. Mas a gente perdeu o barco. O happy hour foi incrível mesmo assim. É maravilhoso ver o Cais Mauá ganhando vida novamente depois das enchentes, com tanta energia e inovação. Até o ano que vem. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. A tecnologia aplicada ao agronegócio teve espaço no South Summit Brasil. Nosso repórter Giovanni de Oliveira conversou com os criadores de uma startup que criou um aplicativo para o planejamento inteligente da irrigação. Olha só. Começou nesta quarta-feira o South Summit em Porto Alegre, um dos maiores eventos de inovação do mundo. E é claro que um evento deste tamanho tem lugar para o agro. Aqui, a inovação no agro foi tema de palestra, unindo startups e indústrias para otimização da irrigação. Hoje nós trouxemos então a nossa grande parceria aí. Se nós pensarmos nos universos de uma indústria consolidada como a FOC e uma startup que traz inovação e tecnologia, nós estamos aí avançando, pensando em manejo de irrigação para os produtores. O que isso traz de benefício para o produtor? Então o produtor ele conseguia comprar um pivô, por exemplo. A gente pode fazer uma analogia com uma Ferrari, né, Giovanni? Então ele compra aquela Ferrari, mas como que eu piloto essa Ferrari? Então a gente tem que extrair o máximo possível daquela Ferrari. E aí a gente entra então com a nossa tecnologia, indicando para o produtor quantos milímetros ele deve irrigar e em que momento ele deve irrigar. Quais são os resultados que nós estamos obtendo? Maior eficiência do uso da água, ou seja, nós conseguimos produzir mais quilos de grão de soja, de grão de milho, por cada milímetro que a gente irriga. E um dos outros benefícios é a sustentabilidade, além da lucratividade, pensando no produtor. Então, a gente está produzindo mais com os recursos que a gente tinha disponíveis antes. Hoje em dia, né, nós temos muitos problemas envolvendo informações climatológicas, como isso afeta a lavoura do produtor, né? E isso gera muita informação que o produtor não tem como utilizar sem uma máquina que possa transformar tudo isso em tomada de decisão. O produtor também ele precisa se antever a situações que ainda não ocorreram. E muitas vezes não só o produtor, mas também extensionistas, eles precisam ajudar vários produtores a conseguir atingir metas maiores do que já vinham sendo atingidas ultimamente. Então, o que acontece? A gente usa muito a computação nessa área para processar os dados, para produzir maiores produtividades, para reduzir o consumo de água, para tomar decisões mais inteligentes dentro do agronegócio mesmo. Além de nós fazer o processo de pesquisa, em que nós vamos coletar informações de lavouras reais a campo, a gente pega esses dados e processa, né, para poder fazer a pesquisa em cima disso com computadores. Nós também construímos modelos matemáticos que são capazes de prever o comportamento da safra
com base em dados meteorológicos. Colocamos uma estação meteorológica no local do produtor, por exemplo, e medimos informações como temperatura, quanto choveu, radiação, e conseguimos modelar qual que vai ser a produtividade máxima que aquela cultura, naquela região em particular, poderia produzir. Além disso, focado na parte de irrigação, que é o que trata a palestra, a gente consegue estimar quando que o produtor tem que irrigar, e assim o produtor ele tem como se programar, principalmente se ele tiver muitas lavouras, ele tem como agendar tudo isso, o que pode levar inclusive até uma redução no custo elétrico, né? Porque o produtor tem que estimar quando que ele vai consumir para poder informar para a rede elétrica e isso abater no custo de energia, por exemplo. Uma das soluções apresentadas foi o aplicativo que otimiza a irrigação. No caso, o Watercrop, o produtor ele entra em contato conosco, né? Nós vamos fazer a aferição de informações no solo dele para poder iniciar a safra dele, né? No caso, o aplicativo não é comercial no sentido de estar à venda na loja de aplicativos, mas o produtor entra em contrato conosco o serviço e paga para poder fornecer ali para uma safra. No caso, o aplicativo ele começa a fornecer as informações do dia, né, de irrigação, começando desde lá no passado, né, na safra. Cada linha é um dia, né? Cada linha é um dia. Essa barra colorida é o conteúdo de água do solo, né, para o produtor ficar a par de quanto de água o solo tem, né. Na barra do meio é a sugestão que o modelo dá de irrigação, né, e no lado esquerdo é quanto que choveu, e no lado direito é quanto que o produtor confirmou que ele irrigou de fato. Então o modelo, ele começa a sugerir, por exemplo, nesse dia o modelo sugeriu 12,5 milímetros, e quando o produtor confirmar essa informação aqui no lado, quando se tornar passado esse dia, o modelo considera que essa irrigação de fato foi feita. Caso o produtor não informe que ele fez essa irrigação, o modelo desconsidera essa irrigação que ele sugeriu, não considera ela feita. E daí cai como uma penalização dentro do modelo. Quando nós temos dias do passado, por exemplo, aqui, ó, o produtor inseriu dados e não tinha mais chuva. O modelo mostra que realmente o conteúdo de água do solo está muito baixo. Quando começa a entrar irrigações feitas, por exemplo, que está sendo mostrado aqui, ó, 15 milímetros, o conteúdo de água aumenta e assim vai indo por consequência. O modelo sugere as irrigações a fim de promover a melhor produtividade com o menor consumo de água possível. Então é sempre recomendado que o produtor siga essas informações. A gente sempre coloca também uma demonstrativa de cor, né? Porque quando chega no laranja e está perto do vermelho, indica-se que o produtor pode já estar perdendo produtividade. E essas sugestões, elas variam de cada produto plantado? Variam de acordo com a cultivar e variam de acordo com o clima da região, né? Um dia muito quente vai, de fato, levar uma evapotranspiração maior da planta, né? No caso da cultivar, por exemplo, o milho, tem uma demanda de água maior numa fase do florescimento, né? Então, nessa fase, inclusive, o modelo sabe que tem que sugerir mais água para que o produtor não perca a produtividade. Também existe a questão das condições do solo, né? Se o solo é um solo argiloso, um solo arenoso, tudo isso vai mudar quanto de água que o solo consegue armazenar. E para encerrar, mais um programa especial do South Summit Brasil 2025, realizado com grande sucesso no Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, na beira do Guaíba. Eu vou chamar agora os melhores momentos, aquelas entrevistas que eu e toda a nossa equipe aqui do Multi-RS fizemos durante os 3 dias do evento realizado na capital de todos os gaúchos. Olha só. Estou vendo aqui que tem uma empresa que está vendendo tênis aqui num evento de inovação. Sustentáveis. Tênis sustentáveis e devem ser confortáveis também. Eu não aguento mais de dor nos pés, de caminhar o dia inteiro. Eu quero testar na prática se eles são confortáveis. Orestes. 42. 42. 42. Vou ver o que eu tenho. Tomara que a minha meia não esteja furada, viu? Vamos ver, acontece, né? Não, tá ok. Pega um 42 aqui, vamos ver na prática, tá? Se esse tênis é confortável. Sustentável, eu tô vendo que é. Olha só. Vou te trazer os 2 modelos, tá? Tá. Por que ele é sustentável? Vai conversando comigo.
Ele tem 50% de algodão orgânico, 50% garrafa PET e o solado, garrafa dele embaixo tem uma parte em grafeno, ó. O solado ele é do tênis quê? grafeno. É um tênis lavado na máquina, não recomendamos lavar na mão para não criar bolinhas por causa do material dele, principalmente pelo algodão. Tá? Ele é um tênis que a proposta dele é do trabalho happy hour, do trabalho academia. Bonito, hein? Olha só, quero colocar o outro. Outro modelo ou outro pé? O outro modelo. Não, outro pé. Que eu vou caminhar com ele para ver se ele realmente é confortável. Tudo bem. Adoramos um feedback. Sabe que essa meia aqui colorida, tá? Que eu tô usando, é de uma feira de inovação. É para dar sorte em também. TV e rádio em Las Vegas. É NAB Show. E lá eles distribuíam meias. Olha só. Bonito, hein? Da onde que é a empresa? Interessante. Chama uma empresa gaúcha, tá? A marca foi criada aqui, mas a gente tem, na realidade, 2 lojas em São Paulo, 2 aqui em Porto Alegre e uma no Rio de Janeiro. Olha só, é muito confortável. Eu não tô mentindo, não é merchan, não conheço ela, não conheço a empresa. Tô vendo só o que elas estão fazendo aqui no evento de inovação. Eu vi vocês também no Fórum da Liberdade semana passada. Estávamos lá, aqui. eu e ela, por sinal. Vou caminhar aqui um pouco, tá? Vamos ver? Muito confortável. Não vou caminhar mais, senão vão dizer que eu tô desfilando, né, aqui. Muito legal, bonito, sustentável. É uma baita inovação de uma empresa gaúcha. É uma marca nova, tem quanto tempo? Na realidade, desde 2017. 2017, Exatamente. mas estão começando a aparecer mais agora, é isso? Mais ou menos. A gente é uma das primeiras empresas a receber o certificado B de sustentabilidade no Brasil. Acústica perfeita, Marcos, dessas cabines, que é uma novidade do Soul Summit Brasil deste ano. Por que elas foram colocadas aqui? Foi feita uma parceria com a produção do South Summit porque eles queriam proporcionar essa experiência para os participantes. Por quê? O pessoal vem, volta e meia, precisa fazer uma reunião, alguma chamada urgente e não tinha onde. Eu mesmo atendi um telefonema agora, não consegui ouvir, fui para dentro de uma cabine. Aqui a pessoa consegue fazer a reunião com tranquilidade, com privacidade também, dependendo do assunto, né? Claro. Algo mais sigiloso, tal, então a cabine dá essa facilidade. O que é este aparelho? Ok, bom, esse aqui, a Skyki Technology é uma startup embrionária de Sapucaia do Sul que está trabalhando com o desenvolvimento de drones que tem a ideia de maximizar as capacidades de carga para auxiliar em atividades de resgate e de auxílio às forças de defesa, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU e por aí vai. É um drone de carga, então. Exatamente. É isso? É um drone cargueiro. É um caminhão-drone. Dá pra dizer que é até. Drone cargueiro é bom. É uma boa... O que é esse primeiro lugar aqui? Ah, sim, né? A Skyki é uma startup que ainda não possui nenhum tipo de financiamento ou incentivo financeiro. E nós estamos trabalhando nesse protótipo já há 11 anos. Ano passado foi um ano muito especial para nós, porque a gente ganhou um dos nossos primeiros prêmios, que foi esse daqui, em Santa Catarina, lá na Expo Defense. Nós vencemos como melhor tecnologia de defesa. Já tá rolando o primeiro corretor de imóveis do planeta Terra, que é uma IA. Essa aí. Com tudo a ver com o South Summit, tá ligado? Não tem mais a persona corretor de imóveis, é uma IA. E é um robozinho, né? É um robozinho, olha só, o agente imobiliário movido à inteligência artificial de Portugal. Quem diria, hein? Portugal, ele atingiu um marco importante, ultrapassando 100 milhões de dólares em vendas. Tá de sacanagem comigo. Cara, 100 milhões. Sacanagem comigo. Um robozinho com IA. Tu viu o robozinho que tava aqui ontem? Eu não vi. O meu, eu coisa vi mais bonitinha, velho. Robozinho dando tchauzinho, apertando a mão da galera, que mais bonitinho. Bom, então isso é uma mudança na forma como as casas são compradas e vendidas. Eu que meu sonho, Capô, sempre foi ser corretor. Meu pai é ganho muito dinheiro. Meu pai é corretor de imóveis. Minha família tem imobiliário e meu pai foi corretor a vida inteira. E, cara, e eu tenho um ex-cunhado que mora em Lisboa, é corretor lá. E é uma IA, né? Não, aquilo ali, por ver como é uma conexão, foda. Isso aí vai impactar a vida dele. Ele vai voltar, vai morar na tua casa. E são profissões que eu achava que não iam ser afetadas. E ontem também eu tava percebendo que, agora na chegada também, como tem, além de coisas tecnológicas, tem coisas orgânicas que estão rolando e parando o evento em si. Por exemplo, lá na entrada agora, tá tendo um desafio de rap, hip hop e de rimas, tá ligado? Mano, o evento parou. Geral tá lá. E seguinte, vinil nos guri.
tá ligado? Então é legal também essa mescla onde a pessoa que tá sempre imersa na questão online, na questão tecnológica, também vai ouvir música orgânica, vai ouvir um violão em volta. Então também estão conseguindo dar uma quebrada boa esse ano, que ano passado eu senti muita falta também de coisas mais artísticas, digamos assim. É verdade. Encontrando a Maria aqui no último dia de South Summit Brasil, tu já tá com um sorriso largo no rosto. Mais um sucesso, Maria? Un suceso total, porque las personas de aquí, de Porto Alegre, de Río Grande do Sul, sos realmente extraordinarios, maravillosas. Y ha sido un suceso, ha habido muchísima gente internacional, inversores, fundadores de compañías, corporaciones, todo tipo de personas y lo más importante, se han realizado muchísimas operaciones de negocio, porque South Summit es realmente la plataforma, el lugar, y aquí en Porto Alegre, en el CAIS todavía más, donde se hacen los mejores negocios y además con la mejor de las experiencias, por la alegría, por cómo juntos, entre todos, conseguimos lo mejor. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS desta segunda-feira fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.